Mama moko lilele boko mama mama zi. Adaba kurada bayelo bayezo maya kala dilenu. Akola kilelo lokolo koli kili kama mememe bolevele mama loza ela kabaya. Why? Olá pessoal, sejam todos bem-vindos em meu canal. Eu sou a Ana, para quem não me conhece, sacerdotisa espiritual, eu sou Yanifá. E viemos aqui a mais um podcast trazendo para vocês aqui algo relacionado sobre a degradação dos arquétipos, né? Diante de religiões. Para que a gente possa falar um pouquinho sobre isso. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Se você já é inscrito, curte, comenta, compartilha, ativa as notificações, para que vocês possam sempre ser notificados quando um novo vídeo surgir no canal, tá certo? E vamos ao nosso podcast. No encontro entre as divindades africanas e os santos católicos, os primeiros, né, que seriam as divindades africanas, são colocadas sob a tutela ou a dimensão dos segundos como sendo inferiores. Os arquétipos relacionados a cada orixá termina por degradar-se em um processo pleno de foco permeado pelos referenciais da moral católica. Assim, quando possível, despoja-se, né, os orixás de suas características de vitalidade e sensualidade, quando não se coloca sua dimensão em um quadro preconceituoso e até mesmo moralista, que altera profundamente o espaço que ocupa e o papel que desempenha no âmbito de uma cosmovisão rica e completa. Vocês já ouviram falar, né, sobre essa questão da Igreja Católica, a matriz africana, né? Dentro do Candomblé, por exemplo, existe essa situação, né, do iniciado, né, ser apresentado a uma igreja católica e tudo mais. Porém, quando a gente vai estudar, buscar conhecimento, a gente entende certas situações, né? Se criaram agora, até também, uma data específica para poder cultuar Exu, dizendo Exu não é Satã, né? Só que será que as pessoas, elas entendem o título dessa situação? Exu não é o diabo, Exu não é o Satanás. Será que as pessoas que levantam essa frase, essa bandeira, elas entendem o porquê que Exu não é Satã? O porquê que Exu não é o diabo? Então, vem com a Iá que eu vou explicar para vocês aqui. No processo, sem dúvida, deliberado de retirar dos escravos o suporte religioso e cultural capaz de assegurar-lhes a resistência efetiva à dominação do espírito, os orixás eles foram deformados e tornados extremamente pequenos, como, por exemplo, o orixá Exu, né? Quem seria esse homem das encruzilhadas? Muitas vezes bêbado, sempre malandro e disposto a desviar os homens dos perfeitos caminhos. Quem é essa figura diabólica, instrumento do mal, tão próxima dos homens pecadores? Quem é essa imagem de diabo ou Satã, inimigo de Deus e o terror dos homens de bem? O andarilho, o avesso à ordem e às estruturas. Aquele ser perigoso sempre disposto a colocar o mundo em perigo e virá-lo de cabeça para baixo? É esse mesmo, Exu, que é o Senhor entre os orixás? Será que é esse mesmo que é o líder dos orixás? Será que é esse mesmo que é o primogênito do universo, a primeira estrela a ser criada? A criança querida de Olodumare? Por quê, pessoal? É exatamente assim que é chamado em muitos itãs, né, dentro dos Odus Ifá.
estrutura, né, o literário de Ifá, estrutura do conhecimento oral, depositário da revelação da religião, né, que seria um conjunto riquíssimo de conhecimentos esotéricos e registros históricos da milenar tradição de alguns povos africanos. Inspetor de Olodumare, desde o princípio dos tempos, o porteiro de Deus. Esses são alguns de seus títulos na essência da religião. É esse Exu que devemos cultuar e reverenciar, pois é aquele que abre os caminhos e atrai a prosperidade. Quando entramos em contato mais profundo com as rezas, as louvações e saudações feitas para Exu, nós somos remetidos necessariamente a uma análise mais profunda do Orixá Exu, do que aquela que costumamos encontrar nas oportunidades em que assistimos pessoas falando sobre ele. Somos remetidos à visão de Exu enquanto guardião e fiscalizador de tudo e de todas as coisas dentro da criação e Criador. Sua íntima associação com o Criador, como aquele que trabalha ao seu lado, é transparente nos títulos com que é nomeado. Podemos inferir por eles que Exu garante o andamento ou o desenvolvimento do projeto de Olodumare para a criação, assegurando a continuidade, a dinâmica de todos os processos com vistas à primazia da ordem em todas as realidades. Existe um Itã chamado Oxeturá, tá? Oxê na direita, Oturá na esquerda. A gente encontra essa questão claramente colocada quando a gente vê que Orumilá, quando chegou ao Aurum, para descrever a Olodumare o que estava se passando na Terra, lá ele encontrou Exu na sua forma de Exu Odara, que aos pés de Olodumare fazia seu relatório. Desta forma, quando Olodumare recebeu Orumilá, ele já conhecia os problemas que se passavam na Terra com os orixás. Para cumprir efetivamente seu papel, Exu está presente em todos os espaços. Ele está junto de cada ser vivo. Assim também está presente nas cidades, nas vilas, em cada rua, cada esquina, cada casa, exercendo o seu papel, enquanto princípio dinâmico de comunicação e individualização de todo o sistema. Mais do que isso, Exu são os olhos, os ouvidos e a presença de Olodumare em todo o universo. Dois Itãs, em especial, nos contam sobre Exu. O primeiro, ele narra que no princípio dos tempos, nada existia além do ar. Olorum era uma massa infinita de ar que, quando começou a se movimentar lentamente, a respirar, levou uma parte do ar a transformar-se em massa de água, originando o grande Orixalá. O ar e a água moveram-se conjuntamente e uma parte se transformou em lama. Dessa lama originou-se uma bolha, a primeira matéria dotada de forma, um rochedo avermelhado e lamacento. Olorum admirou essa forma e soprou-a, insuflando-lhe seu hálito e dando-lhe vida. Essa forma, a primeira dotada, de existência individual, com rochedo de laterita, era Exu, mais precisamente Exu-Oba Yang. Por esse Tã foi possível observar que Exu, ele é o primeiro nascido, o primogênito do universo. É também, assim, o terceiro elemento, aquele nascido da interação entre ar e água. Nós temos também um segundo Itã. Só que agora, esse é o Odu Obê, o Orin, Obê na direita, o Orin na esquerda, que ele relata o fato da multiplicação ao infinito de Exu e Yangui, em consequência da ação de Orumilá, em um processo que permitiu que Exu povoasse todo o universo e definiu-lhe condições para exercer o papel de inspetor geral. Ao mesmo tempo, conforme o Itã ele também está relatando, esse processo gerou o contrato entre Orumilá e Exu que define
para Exu o papel de executor dos projetos e controlador dos destinos, aquele que garante o cumprimento das prescrições de Ifá. Exu Yangui é chamado pelos iorubás de Obababa Exu, ou seja, o rei pai de todos os Exu. Essa saudação e esse tan nos remete à questão de que existem muitos Exu, ou melhor dizendo, que há diferentes maneiras pelas quais podemos encontrar a energia designada de Exu em uma determinada função, ou no cumprimento desta, ou seja, todos mantêm a mesma natureza. A multiplicação que se fez necessária para que houvesse a devida especialização do processo de povoação do universo e para que Exu só constituísse efetivamente a menor unidade de informação do sistema, em particular, a Terra. Um Itã do Odu Obê-Ireté, Obê na direita e Ireté na esquerda, mostra Exuabá, liderando-os na chegada ao Aie, Terra, e designando-os para os diferentes propósitos. O Itã relata que Olodumare criou o Exu como um ser muito especial, pois ele tem que existir junto de tudo e fazer frente a cada pessoa e a cada orixá. Esse Itã, além de nos trazer a ideia de individualização e, consequentemente, da especialização de Exu junto à Terra em particular, e a criação, em um sentido mais geral, nos remete a um trecho de um Itã também do Odu Oturameji, né, que diz assim: Exu disse que Exu disse que quem tiver prosperidade na terra tem que separar a parte de Exu. Que quem quiser procriar na terra não pode deixar Exu para trás. Que quem quiser prosperidade na terra não pode deixar Exu para trás. Exu pergunta a Ori se ele não sabe que Exu é o mensageiro de Olorum. A propósito, nós temos também um certo trecho muito interessante do Itã, do Odu Oturameji, que diz: Exu foi e sentou-se na encruzilhada. Todos os que estavam vindo até Olodumare teriam que dar algo para Exu. E ainda, os babalaôs jogaram para as 3.200 divindades quando eles foram para a casa de Olodumare para receber seus poderes. Isso é porque Exu é mais grandioso do que todas as divindades. Esse último trecho, ele mostra a relação entre Exu e os orixás. É preciso reforçar a ideia de que Exu cumpre para com os orixás e divindades a mesma natureza de papel que cumpre em relação aos seres humanos. Assim, ele os assiste, acompanha, regula e corrige, fazendo sobre eles o seu trabalho, ou seja, o seu relatório periódico ao Olodumare. Iremos também, relatar aqui uma pequena passagem do Itã do Odu Ogundameji, Ogundá na direita, Ogundá na esquerda, que diz, referindo-se a uma conversa dos babalaôs com Ossan após a briga dele com Exu. Você foi brigar com Exu? Você não sabia que ele é o líder dos orixás? Não há nenhuma divindade que desafie Exu. Em razão desse desafio feito a Exu, nada podemos fazer por você, Ossan. Até agora, comentamos diversas lendas, né, pessoal? E fatos que somente enaltecem a energia denominada de Exu. Mas a Iá vai demonstrar o que chamamos de Oriki de Exu, que é uma evocação de Exu. Exu ota orixá oxeturani oruko babamó, alagogojani oruko yampe, Exu odara omokurin idolofin, olesho sosi ori ese lese, koje kini je, bemi akilo wola umu, ti Exu kuro, akila yola imu ti she Exu kuro. Ashotun se osi ni tiju, Exu apata somo lomolinu, ofiokuta de poio, logemorum ala la kalu, papawara tuka machecha, Exu mache mio,
Omoelo mira nioxê. A tradução dessa evocação de Exu é o seguinte: Exu, o inimigo dos orixás, Exu Odara. Oxeturá é o nome pelo qual você é chamado por seu pai. Alagogoijá é o nome pelo qual você é chamado por sua mãe. Exu Odara, o homem forte de Dolofim. Exu é quem senta nos pés dos outros. É quem não come e não permite a quem está comendo que engula o alimento. Quem tem dinheiro reserva para Exu a sua parte. Quem tem felicidade reserva para Exu a sua parte. Exu é quem joga em 2 times sem nenhum constrangimento. Exu é quem faz a pessoa falar coisas que não deseja. Exu é quem usa pedra em vez de sal. Exu, indulgente filho de Deus, cuja grandeza se manifesta em toda parte. Exu é apressado, inesperado, é quem quebra fragmentos que não se poderão juntar novamente. Exu, não me manipule. Manipule outra pessoa. Seguindo adiante, agora Iá vai demonstrar um Itã que determina como Exu se tornou respeitado por todos os orixás. Isso está no Odu Otrupon, que fala assim: a folha de Ibá, a que tem semelhança ao Ibá. A folha de Emém, a que tem semelhança a Emém. A folha de Irorô é a que tem semelhança a Borô. Quando a fruta Rorobodô nasce, ela fica caída observando as obras divinas de Olodumare. São estes os seres míticos que adivinharam para Exu, quando ele disse que iria ser o líder de todos os orixás. Ogum era o rei na cidade de Aró. Xangô era rei em Cossô. Oiá era rainha em Irá. Ossá era rei na cidade de Irandi. Oguiã era rei na cidade de Efon. Ifá era rei na cidade de Ifá. Ifá desafiou Exu, dizendo a ele que era uma mentira. Ele não podia ser o líder dos orixás. Perguntaram a Exu onde é que ele iria deixar os orixás que eram reis, a ponto dele se autoproclamar o rei sobre os reis. Reuniram-se todos os orixás e resolveram levar o caso para Olodumare, que é pai de todos os orixás. Ao chegarem à casa de Olodumare, foi confirmado por ele que Exu é e será sempre líder de todos. Todos os orixás disseram que não iriam aceitá-lo como seu líder. Resolveram lutar todos um a um com Exu. Na encruzilhada que liga o Orum com o Aiê, somente após essa luta iriam saber quem era líder dos orixás. Portanto, combinaram o dia para dar início a essa luta. O primeiro orixá a enfrentar Exu foi Ogum. Exu, com seu poder e sabedoria, atirou Ogum no chão, com vergonha e irritação. Ogum foi embora para a cidade de Aró e entrou para a terra. Antes de entrar para a terra, disse aos seus amigos que quem desejasse cultuá-lo deveria juntar muito ferro e mariô. O segundo a lutar contra Exu foi Xangô. Exu pegou Xangô. Eu amo esses itãs, pessoal. Eu amo esses itãs, essas histórias sobre os orixás, tá? Mas continuando. Exu pegou Xangô com sua sabedoria e força e o atirou contra o chão. Com vergonha e muito aborrecido, ele foi embora para Cossô e ali se fincou na terra. Antes de se fincar na terra, Xangô disse aos seus amigos que quem desejasse cultuá-lo deveria juntar muito Edum-Ará. O terceiro a lutar com Exu foi Oxalá. Exu pegou Oxalá com sua sabedoria e força e o atirou contra o chão. Com vergonha e muita irritação, Oxalá foi embora para Irandê e ali se fincou. Antes de se fincar na terra, disse aos seus amigos
que quem desejasse cultuá-lo deveria providenciar Otá e Opaoxorô, e providenciar água Ariforum. O quarto orixá a enfrentar Exu foi Oiá. Exu pegou Oiá com sua sabedoria e força e atirou-a também no chão. Oiá foi embora para Irá e ali se fincou. Antes de se fincar no chão, Oiá disse aos amigos que quem desejasse cultuá-la deveria providenciar Otá e chifre de búfalo. O último a lutar com Exu foi Oguiã. Exu, o sábio e poderoso com sua sabedoria, pegou Oguiã e atirou contra o chão. Com muita vergonha e irritado, Oguiã foi embora para Oquitiefon e ali se fincou. Antes de se fincar no chão, Oguiã disse aos amigos que quem desejasse cultuá-lo deveria providenciar Otá. Exu levantou-se e foi se encontrar com Olodumare, dizendo a ele que lutou com os outros orixás, que disputavam a liderança com ele, e que ele lutou e venceu todos. Pediu a Olodumare que lhe entregasse o axé, para que ele se tornasse líder dos orixás. Então, Olodumare, diante disso, teve que atender ao pedido de Exu e entregou a ele o axé, para que Exu se tornasse o líder dos orixás. Olodumare também lhe deu axé, para que ele fosse respeitado por todos os orixás. Então ele não só tinha axé, por ter vencido todos os outros orixás, como ele também recebeu axé para que ele pudesse ser respeitado. Entendeu? E que o orixá que desrespeitasse, foi dito por Olodumare, que o orixá que o desrespeitasse Exu, não teria axé. Assim, Exu tornou-se líder de todos os orixás. Então, assim, diante de tudo, que se foi falado aqui nesse vídeo, nesse podcast da IA, através da busca pelos meus estudos, sobre os orixás e Olodumare e tudo mais, logo nós vemos que Exu, ele não é o diabo, Exu pode ser, sim, aquele que desbarata as coisas no nosso caminho, na nossa vida, mas ele faz isso tudo para ensinar aos seres humanos o caminho correto, o equilíbrio espiritual para a evolução do seu destino na Terra. Porque o que seria dos seres humanos sem as experiências vividas? E detalhe, ele faz isso, porque ele foi criado para isso, Ele une a força, o axé que ele tem com os planejamentos de vida para os seres humanos, junto com o Olodumare. Ah, então o Olodumare também é ruim? Claro que não, Vamos entender. Para quem não conseguir entender o que a IA está falando aqui agora, eu peço que volte no início do vídeo e escute mais uma vez. Assista esse podcast, escute ele mais uma vez para que você possa entender o porquê que Exu não é o diabo, tá? Exu, ele é uma divindade, líder de todos os orixás. Ele é o primeiro. Sem Exu não se faz nada. E aquele que desafia contra Exu está desafiando também as leis divinas de Olodumare, que seria Deus, as leis de Deus, certo? Eu fiz um vídeo há um tempo atrás aqui no YouTube sobre a luz por detrás da escuridão, Eu sempre costumo dizer que há luz no fim do túnel. Por detrás da escuridão há uma luz. Porque é através dos impedimentos, do sofrimento, dos problemas decorrentes da nossa vida, que a gente aprende a cair e levantar.
é onde a gente tem força para poder lutar todos os dias por nós. E através dessas atrapalhações na nossa vida, né, esses impedimentos, digamos, podemos dizer, caminhos fechados, é onde a gente se conhece, a gente evolui, a gente se descobre, né? Então, como é que essa divindade, Exu, ela pode ser uma divindade ruim? Ele não é uma divindade ruim. Ele é um mestre, ele é um professor. É aquele que nós devemos cultuar para apaziguá-lo, para que a gente possa sempre lembrar que quando você divide a sua alegria com o outro, você está dando a parte de Exu. Quando você recebe um dinheiro que você não esperava, mas você ajuda uma instituição, você ajuda um morador de rua, isso é a parte de Exu. Quando você vai fazer, por exemplo, um trabalho espiritual para os sacerdotes, né? O sacerdote está ali fazendo um trabalho espiritual, ele vai lá, pega o dinheiro, dá a parte de Exu, né? Pagando alguém em agradecimento por ter ajudado naquele trabalho na vida de alguém. Exu, ele nos ensina que tudo é dividido, tudo é compartilhado, nada nesse mundo é nosso, entende? Nós estamos aqui para a nossa evolução espiritual, certo? E o cumprimento do nosso destino. Então, nós precisamos evoluir. Vocês imaginem se todas as pessoas no mundo não tivessem problemas. Vocês imaginem se todas as pessoas no mundo, né, não sofressem. Vou dar um outro exemplo aqui. Uma vez me perguntaram assim, Iá, por que uma pessoa má, uma pessoa ruim, uma pessoa que atrapalha a vida de outra pessoa, essa pessoa prospera, tem dinheiro, tem vida longa, tem saúde, enquanto pessoas inocentes estão morrendo? Primeiro nós temos que entender quem é Exu. Até aí já entendemos, né? E qual é a missão dele na vida de todos nós, seres humanos, certo? Agora, diante desse exemplo que a IA deu, nós precisamos entender o que é destino, né? Aí a gente vai puxar uma outra história, onde a gente fala de destino, a gente fala de ancestralidade, a gente fala de reencarnações, né? Por quê? Quando nós reencarnamos nessa Terra, só um minutinho. Quando nós reencarnamos nessa Terra, nós viemos para cá para evoluir e o cumprimento do destino, em missão ao destino, daquilo que nós viemos fazer. Existem pessoas, né, que vieram para essa Terra para ser bandido mesmo. Existem pessoas que vieram para essa Terra para ser ladrão mesmo. Existe sacerdote que veio para roubar. Existe sacerdote que veio para matar. Existe sacerdote que veio para te orientar. Existe sacerdote que veio para poder cuidar, para poder ensinar, para poder direcionar. Entende? Assim são também, não somente os sacerdotes, assim são também todos os seres humanos na Terra. Porque é necessário. Eu sei que é difícil a gente entender, é meio complexo, né, a gente falar um pouco disso, mas é necessário que exista essa existência, essas pessoas. Porque, na verdade, Exu trabalha através deles. Vocês acreditam nisso? Exu usa essas pessoas na nossa vida, mas não é para nos fazer mal. É para que a gente possa evoluir espiritualmente. É para que a gente possa atingir o nível máximo de evolução espiritual do nosso destino. E assim poder se fazer cumprir aquilo que nós viemos fazer na Terra. Entendem agora? E aí eu lhe pergunto, depois de tudo que foi falado aqui nesse podcast, quem é você? Em que lado você está? Da luz ou da escuridão? Fica aí mais um podcast da IA para vocês.
tá? Mais uma sementinha plantada. Espero que todos vocês tenham gostado. Eu desejo muita axé-irê, que os nossos orixás, Olodumare, nossos guias, mentores, Exu, ele possa sempre ser nosso amigo, nos guiar, nos proteger, nos ensinar, sim. Devemos agradecer por tudo de bom e principalmente tudo de ruim, porque através de tudo aquilo que a gente passa na vida, de dificuldade, né, de maldade causada por outras pessoas, isso é Exu, entendem? Isso é Exu usando essas pessoas para que a gente possa evoluir. Eu agradeço a todos vocês que ficaram até aqui comigo nesse podcast mais uma vez e até o próximo vídeo. Beijos da IA. Tchau, tchau.